Segui minha esposa até um velório e o abraço que ela deu no caixão destruiu 30 anos de casamento em um único segundo. Vi Helena chorar por outro homem da forma que nunca chorou por mim. E ali, naquela capela fria e silenciosa, descobri que tinha vivido uma mentira durante décadas. Mas o que me destruiu de verdade não foi só a traição. Foi descobrir quem era aquele homem dentro do caixão e entender que tudo ao meu redor havia sido construído sobre uma mentira que começou muito antes do que eu imaginava. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Deixa eu te contar como um homem de 58 anos, respeitado em sua comunidade, professor de história aposentado, descobriu que não conhecia nem a própria esposa. Que viveu 3 décadas ao lado de uma mulher que guardava um segredo tão grande que, quando explodiu, levou junto tudo o que eu acreditava ser verdade sobre minha vida. Era uma terça-feira comum de abril. Sei disso porque terça-feira é o dia que sempre faço compras no mercado municipal. Aquela rotina que mantenho há anos. Acordei às 6h15 da manhã, como sempre. O despertador tocou com aquele som irritante que nunca me acostumei, mas que me levanta da cama há pelo menos 15 anos. Helena já estava acordada. Isso era estranho. Minha esposa nunca foi de acordar cedo. Durante todos os anos de casamento, eu sempre fui o primeiro a levantar, preparar o café, colocar o pão para torrar. Mas naquela manhã, ela estava sentada na cozinha, ainda de camisola, olhando para o celular com uma expressão que não consegui decifrar. "Bom dia", eu disse, beijando o topo da cabeça dela como fazia todas as manhãs. Ela se assustou. O celular quase caiu da mão. "Bom dia", ela respondeu, mas a voz saiu estranha, fina demais, nervosa. "Está tudo bem?" Perguntei servindo café na minha caneca, aquela com a frase "melhor professor do mundo" que meus alunos me deram quando me aposentei há 3 anos. "Sim, sim", ela disse rápido demais. "É que preciso sair hoje. Resolver umas coisas." "Que coisas?" A pergunta saiu natural. Não era desconfiança ainda. Era apenas curiosidade de marido. Coisas pessoais, Eduardo. Coisas minhas. Ela se levantou, levou a xícara de café pela metade até a pia. "Não vou demorar." Fiquei ali parado, segurando minha caneca, sentindo que algo estava errado, mas sem conseguir nomear o quê. Helena subiu as escadas apressada. Ouvi a porta do quarto bater, a água do chuveiro começar a correr. Olhei para o celular dela que tinha ficado sobre a mesa. A tela estava apagada, mas algo em mim quis pegá-lo, verificar, entender o que tinha deixado minha esposa tão nervosa. Não peguei. Não naquele momento. Ainda tinha confiança suficiente para não violar a privacidade dela. Que idiota eu fui. Que ingênuo. Helena desceu 20 minutos depois. Estava vestida toda de preto. Calça preta, blusa preta, sapatos baixos pretos. Maquiagem leve. Cabelo preso em um coque simples. Parecia estar indo para um funeral, mas não comentei. Apenas observei enquanto ela pegava a bolsa. Verificava se tinha as chaves do carro. Evitava meu olhar. "Até mais tarde", ela disse da porta. Não me beijou. Isso também era estranho. Helena sempre me beijava antes de sair. Sempre. Era um ritual nosso, pequeno, mas constante. Mas naquele dia ela apenas acenou e saiu, fechando a porta com mais força que o necessário. Fiquei parado na cozinha ouvindo o carro dela ligar, sair da garagem, se afastar pela rua. O silêncio que ficou era pesado, prenhe de algo que eu não conseguia nomear. Ansiedade, talvez. Ou medo. Ou apenas a intuição de homem casado há 30 anos que sabe quando algo está fundamentalmente errado. Voltei para a mesa. O café estava esfriando na minha caneca. Peguei o celular dela que ainda estava sobre a mesa. Não, espera. Não era o celular dela. Era o meu. O dela ela tinha levado. Claro que tinha levado. Mas por que tinha deixado um ali? Será que tinha 2 celulares? A ideia me atingiu como um soco. 2 vidas. 2 celulares. Era clichê demais. Estúpido demais. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Subi até o quarto. Abri o armário dela, procurando não sei bem o quê. Roupas dobradas com perfeição.
sapatos alinhados, tudo organizado como Helena sempre mantinha. Nada fora do lugar, nada suspeito. Então abri a gaveta da mesinha de cabeceira dela. Ali estavam os óculos de leitura, um livro pela metade, canetas, um bloquinho de notas. E embaixo de tudo, escondido sob um lenço de seda azul, um envelope pardo. Minhas mãos tremiam quando peguei. O envelope não estava fechado. Dentro havia fotografias antigas, daquelas reveladas em papel fotográfico, do tipo que ninguém mais usa desde que tudo virou digital. Peguei a primeira foto e meu estômago se apertou. Era Helena, mais jovem, talvez 20 e poucos anos. Usava um vestido florido, o cabelo solto e comprido como ela tinha quando nos conhecemos. Mas não estava sozinha. Um homem a abraçava por trás, o queixo apoiado no ombro dela. Ambos sorriam para a câmera com uma intimidade que doía ver. E eu reconheci aquele homem. Reconheci mesmo depois de todos aqueles anos. Ricardo Mendes, meu antigo sócio, meu melhor amigo por 15 anos. O homem com quem abri uma livraria em 1995, com quem construí um negócio de sucesso, com quem dividi sonhos e desilusões. O homem que desapareceu da minha vida há 23 anos depois que vendemos a livraria e seguimos caminhos diferentes. Mas na foto ele não parecia meu sócio. Parecia o namorado dela. Parecia o amor dela. Continuei folheando as fotos. Havia pelo menos 20. Todas deles dois. Em parques, restaurantes, praias. Em uma delas eles se beijavam sob um pôr do sol alaranjado. Em outra, Ricardo segurava o rosto de Helena entre as mãos e a olhava com uma adoração que me fez sentir náuseas. Como era possível? Helena e eu tínhamos nos casado há 30 anos. Eu a conheci em 1993, em um sarau literário na universidade. Ela era estudante de letras, eu professor recém-contratado de história. Nos apaixonamos, namoramos 2 anos, casamos. História simples, linear, sem complicações. Ou assim eu acreditava. Mas essas fotos eram de antes. Tinham que ser. Pela idade deles nas imagens, pela qualidade desbotada do papel, pelo tipo de roupa que usavam. Talvez 1990, 1991. Antes de eu conhecer Helena. Antes de ela entrar na minha vida. Então ela conhecia Ricardo antes de mim? Tinham sido um casal? Por que ela nunca mencionou isso? Por que guardava essas fotos escondidas depois de todos esses anos? Minha cabeça girava com perguntas sem resposta. Peguei o envelope de novo, procurando mais alguma coisa. No fundo havia um cartão, daqueles antigos de papelaria, com uma mensagem escrita à mão em caligrafia masculina elegante. Helena, cada dia longe de você é um dia roubado da minha vida. Mas entendo suas escolhas. Entendo que seguir seu coração agora significa quebrá-lo. Apenas saiba que sempre estarei aqui, esperando, amando você do único jeito que sei. Para sempre seu, Ricardo. A data no verso do cartão, 15 de março de 1993. 3 meses antes de eu conhecer Helena. Sentei na cama, ainda segurando o cartão. As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça que eu não queria ver completo. Helena e Ricardo tinham sido amantes. Algo tinha acontecido entre eles. Algo que os separou. E então ela conheceu a mim. Me escolheu. Ou eu era apenas o plano alternativo. A segunda opção, o prêmio de consolação, e Ricardo. Meu sócio, meu amigo. Ele sabia que Helena era minha esposa quando aceitou ser meu parceiro de negócios? Claro que sabia. Ele a conheceu antes de mim. Trabalhou ao meu lado por 15 anos sabendo que a mulher que eu amava tinha sido dele primeiro. Sabendo que talvez ainda o amasse. Será que eles continuaram se encontrando? Será que durante todos aqueles anos, enquanto eu confiava nele como irmão, ele estava traindo essa confiança da pior forma possível? Não. Não podia ser. Ricardo era decente, honesto. Quando vendemos a livraria em 2002, ele seguiu para outra cidade. Aceitou um emprego em uma editora em São Paulo. Perdemos contato gradualmente, como acontece quando a vida leva amigos para direções diferentes. Mas nunca houve nada de errado entre nós. Nunca uma palavra torta,
Um olhar estranho? Nada. Ou houve e eu estava cego demais para ver? Olhei para o relógio. 9h20 da manhã. Helena tinha saído há menos de 1 hora. Para onde? Para resolver o quê? As roupas pretas, a expressão carregada, o nervosismo. Será que tinha a ver com Ricardo? Será que ele tinha voltado para a cidade? Será que eles tinham retomado o contato? A desconfiança crescia dentro de mim como uma erva daninha venenosa. 30 anos de casamento, 3 décadas de companheirismo, de confiança, de vida compartilhada. E agora isso. Fotos escondidas. Um passado nunca mencionado. Uma esposa vestida de luto saindo para resolver assuntos pessoais que não podia compartilhar comigo. Tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo, que abriria portas que talvez fosse melhor manter fechadas. Mas não conseguia mais viver na incerteza. Precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo. Desci as escadas correndo. Peguei as chaves do meu carro, a carteira, o celular. Tranquei a casa e entrei no Corolla prata que tinha há 7 anos. Aquele carro confiável que nunca me deu problemas. Liguei o motor e saí pela mesma rua que Helena tinha saído minutos antes. Não tinha certeza de onde ela estava indo, mas tinha uma intuição. Quando você conhece alguém por 30 anos, quando compartilha cama, mesa, vida inteira, desenvolve uma espécie de radar interno. E meu radar apontava para uma direção específica. O interior. Helena tinha crescido em uma cidadezinha chamada Santa Cruz do Vale, a 80 quilômetros da capital. Seus pais tinham morrido há 10 anos, mas ela ainda tinha primos lá, amigos de infância. Visitava ocasionalmente, sempre sozinha, sempre dizendo que eu ficaria entediado em uma cidade tão pequena. Agora me perguntava se ela ia lá por outros motivos. Se Ricardo tinha alguma conexão com aquele lugar. Se durante todos esses anos as viagens dela não eram apenas visitas nostálgicas, mas encontros clandestinos. Dirigi pela rodovia em velocidade constante. O dia estava claro, o céu azul sem nuvens. Paisagem bonita que eu não conseguia apreciar. Minha mente estava ocupada demais com pensamentos sombrios, com cenários cada vez piores, se construindo na minha imaginação. Será que eles ainda se amavam? Será que Helena dormia ao meu lado todas as noites pensando nele? Será que quando me beijava, quando me abraçava, quando dizia que me amava, estava apenas representando? Vivendo uma mentira porque era mais conveniente, mais seguro, mais socialmente aceitável que abandonar um casamento estável por um amor antigo? 40 minutos depois, entrei nos limites de Santa Cruz do Vale. A cidade era exatamente como eu lembrava das poucas vezes que tinha visitado. Ruas tranquilas, casas baixas, praça central com igreja colonial. O tipo de lugar onde todos conhecem todos, onde notícias se espalham em minutos, onde segredos são impossíveis de guardar. Mas onde Helena estaria? A cidade era pequena, mas não tão pequena. Dirigi lentamente pela rua principal, procurando o polo branco dela. Nada. Virei à esquerda, depois à direita, percorri as ruas residenciais. Ainda nada. Estava prestes a desistir, a admitir que minha intuição estava errada quando vi. O carro dela estava estacionado em frente à pequena igreja de Nossa Senhora das Dores, na parte mais antiga da cidade. E havia outros carros também. Muitos carros. E pessoas vestidas de preto entrando pela porta principal. Um velório. Meu coração disparou. Estacionei na rua seguinte, onde Helena não poderia me ver. Desliguei o motor e fiquei ali sentado, as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Um velório. Helena tinha vindo para um velório. De quem? Um parente distante? Um amigo de infância? Mas por que o segredo? Por que a expressão carregada, o nervosismo, as roupas pretas escolhidas com tanto cuidado? Ou será que eu já sabia a resposta e estava apenas evitando enfrentá-la? Saí do carro com as pernas trêmulas. Caminhei devagar até a igreja, mantendo distância, usando as árvores e os carros estacionados como escudo. A porta principal da igreja estava aberta. De dentro vinham sons abafados. Choro contido, murmúrio de orações,
O farfalhar de roupas. Entrei pela porta lateral, aquela que dá para a sacristia. Conhecia aquele caminho porque tinha assistido à missa de 7º dia da mãe de Helena ali, 10 anos atrás. A sacristia estava vazia. Atravessei o pequeno cômodo e cheguei à porta que dava para a nave principal. Ali parei. Meu corpo inteiro estava tenso, cada músculo preparado para correr ou lutar, embora não soubesse contra o que exatamente. Apenas sabia que o que estava prestes a ver mudaria tudo. Abri a porta apenas uma fresta, o suficiente para ver sem ser visto. A igreja estava cheia. Talvez 50, 60 pessoas, todas vestidas de preto, todas de pé ou sentadas nos bancos, todas olhando na direção do altar onde um caixão de madeira escura descansava sobre suportes metálicos. E ali, bem na frente, sozinha, estava Helena. Ela estava de pé ao lado do caixão. Uma das mãos segurava a borda de madeira polida. A outra cobria a boca, tentando conter soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Lágrimas desciam pelo rosto dela, manchando a maquiagem cuidadosamente aplicada. Nunca tinha visto minha esposa chorar daquele jeito. Nem quando os pais dela morreram. Nem quando perdeu o emprego que amava há 5 anos. Nem nas raras discussões sérias que tivemos ao longo do casamento. Helena sempre foi contida, controlada. Chorava discretamente, enxugava as lágrimas rapidamente, recompunha a postura. Mas agora ela estava desmoronando. Ali, na frente de todos, ela deixava a dor transbordar sem nenhuma tentativa de escondê-la. E era uma dor profunda, visceral, do tipo que só vem quando você perde alguém que importa mais que a própria vida. Observei enquanto ela se inclinava sobre o caixão. Vi quando seus dedos tocaram o rosto de quem quer que estivesse ali dentro. Vi quando ela sussurrou algo que não conseguia ouvir. Vi quando ela se dobrou completamente, abraçando o caixão, o corpo sacudindo com soluços tão intensos que outras pessoas começaram a chorar também, contagiadas por aquela dor crua e inegável. E naquele momento eu soube, sem ver o rosto da pessoa morta, sem precisar de confirmação, eu simplesmente soube. Era Ricardo. Ricardo Mendes estava naquele caixão. E Helena estava chorando o amor da vida dela. Meu estômago revirou. Apoiei-me no batente da porta com medo de cair. A sacristia girava ao meu redor. Respirei fundo, uma vez, 2 vezes, tentando manter algum controle sobre meu corpo que ameaçava desabar. Precisava ver, precisava confirmar. Mesmo que isso me destruísse completamente, precisava olhar nos olhos mortos do homem que tinha roubado o coração da minha esposa e entender exatamente o que tinha perdido. Saí da sacristia e entrei na igreja pela porta principal, como qualquer outro visitante. Algumas pessoas me olharam, mas ninguém me reconheceu. Eu não era de Santa Cruz do Vale. Era apenas mais um desconhecido prestando respeito a um morto. Caminhei lentamente pelo corredor central. O chão de pedra fria ecoava meus passos. Cada passo me levava mais perto da verdade que já conhecia, mas ainda precisava confirmar. Helena estava tão absorta em sua dor que não me viu. Não viu quando parei a 3 metros de distância. Não viu quando desviei os olhos dela e finalmente olhei para o caixão. E ali estava ele, Ricardo Mendes. Mais velho, claro. 23 anos tinham passado desde a última vez que o vi. O cabelo que era preto agora estava grisalho nas têmporas. Rugas marcavam o rosto que lembrava jovem e vibrante. Mas ainda era ele, meu antigo amigo, meu antigo sócio, o homem que aparentemente nunca tinha deixado de amar minha esposa. Usava terno escuro. As mãos estavam cruzadas sobre o peito. Os olhos fechados para sempre. Parecia estar dormindo, com aquela paz artificial que os mortos têm depois que os agentes funerários fazem seu trabalho. E ao lado do caixão, sobre um cavalete de madeira, havia uma fotografia ampliada dele. Era recente. Ricardo sorrindo, usando óculos de armação fina, camisa polo azul. O tipo de foto que você tira em um dia qualquer sem saber que será a última imagem sua que o mundo verá. Mas não era a foto dele que me prendeu a atenção. Era a legenda embaixo, bordada em letras douradas no tecido negro que cobria o cavalete. Ricardo Mendes, 54 anos.
amado por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. 54 anos. 4 anos mais novo que eu. Morto em um acidente, presumivelmente. Jovem demais. Cedo demais. E Helena ali, desfazendo-se em dor, revelando sem palavras o que tinha escondido por décadas. Alguém tocou meu ombro. Virei. Era um homem de uns 60 anos, rosto marcado pelo tempo e pelo sol, mãos calejadas de trabalhador braçal. Desculpe, ele disse baixinho. O senhor é família? Não, eu disse. A voz saiu rouca, irreconhecível. Sou apenas um conhecido. Vim prestar minhas condolências. O homem acenou. Terrível, não é? Tão jovem ainda. O acidente foi repentino, ninguém esperava. Ricardo era forte, saudável. Mas Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. Que acidente? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. O homem me olhou surpreso. O senhor não sabe? Foi na estrada, 2 dias atrás. Ricardo estava voltando de uma viagem de negócios. Choveu forte naquela noite. O carro derrapou, bateu em um poste. Morreu na hora. Pelo menos não sofreu, é o que dizem. 2 dias atrás. Terça-feira. Não, segunda-feira à noite. E Helena soube. De alguma forma, Helena recebeu a notícia e veio para o velório do homem que amava. Do homem que nunca conseguiu esquecer. Quantas vezes eles se encontraram ao longo dos anos? Quantas mentiras Helena contou? Quantas viagens para Santa Cruz do Vale eram na verdade encontros clandestinos? Quantas noites ela deitou ao meu lado desejando estar com ele? O homem ainda falava. Ricardo era bom homem. Trabalhava na editora em São Paulo, mas voltava sempre que podia. Cuidava da mãe dele que mora aqui, Dona Luísa, a senhora ali de preto sentada na primeira fila. 82 anos. O Ricardo era filho único. Agora ela está sozinha no mundo. Olhei para onde ele apontava. Uma mulher idosa, curvada pela idade, enxugava os olhos com um lenço branco rendado. Ao lado dela estava uma mulher mais jovem, talvez 40 anos, que a abraçava tentando confortar. Aquela é a Beatriz, continuou o homem que parecia decidido a me contar a história inteira da vida de Ricardo. Neta da Dona Luísa. Filha do irmão do Ricardo que morreu há uns 15 anos. O Ricardo criou ela como se fosse filha própria. Agora, a Beatriz que cuida da avó. Família unida. Sabe como é? Família. A palavra me atingiu como uma pedra. Ricardo tinha família. Tinha mãe, tinha sobrinha que era como filha. Tinha raízes naquela cidadezinha, conexões que eu nunca soube que existiam. E Helena conhecia tudo isso. Fazia parte desse mundo paralelo que construiu longe de mim. Preciso de ar, eu disse ao homem. Ele acenou compreensivo. É difícil mesmo. A morte sempre é. Sair da igreja sentindo as pernas fracas. O sol lá fora estava muito brilhante. Doía nos olhos. Apoiei-me na parede de pedra da fachada e tentei processar tudo. Ricardo estava morto. Helena estava lá dentro chorando ele. 30 anos de casamento tinham sido construídos sobre uma mentira. Tinha sido a segunda opção. O prêmio de consolação. O marido conveniente enquanto o verdadeiro amor dela esperava em outra cidade, em outra vida. Sempre lá, sempre disponível. Sempre amando-a do jeito que eu achava que era exclusivamente meu. Quanto tempo fiquei ali parado? 10 minutos? 20? Não sei. Só sei que quando finalmente consegui me mover, quando entrei de volta na igreja, o padre já estava conduzindo as orações finais. As pessoas começavam a formar fila para se despedir do corpo antes do caixão ser fechado e levado ao cemitério. Helena estava na frente da fila. Esperava sua vez de dizer adeus. Quando chegou, ela se inclinou mais uma vez sobre Ricardo. Beijou a testa dele. Sussurrou algo que ninguém mais ouviu. Colocou algo dentro do caixão, perto da mão dele. De onde eu estava, não consegui ver o quê. Então ela se afastou e foi quando me viu. O mundo parou. Os olhos dela se arregalaram. A boca se abriu em um pequeno círculo de choque. O rosto, já pálido de tanto chorar, ficou ainda mais branco. Por um segundo interminável, ficamos apenas nos olhando através da igreja lotada. Ela na frente,
Eu no fundo. Marido e esposa. Estranhos. Vi o exato momento em que ela entendeu que eu sabia tudo. Vi quando a culpa inundou seu rosto. Vi quando ela começou a caminhar em minha direção, a boca formando meu nome, as mãos estendidas em um gesto que poderia ser súplica ou explicação. Virei e saí. Não conseguia ouvi-la. Não ainda. Talvez nunca. Atravessei a porta, desci os degraus, caminhei pela rua sem rumo certo. Ouvi Helena me chamando atrás. Eduardo. Eduardo, espera. Por favor. Não parei. Continuei andando. Virei uma esquina. Depois outra. Cheguei até uma praça pequena com bancos de madeira sob árvores antigas. Sentei. Coloquei a cabeça entre as mãos. Helena me encontrou 3 minutos depois. Estava sem fôlego de tanto correr. Sentou no banco ao meu lado, mantendo distância, como se temesse que eu fosse explodir se ela chegasse muito perto. Silêncio pesado se instalou entre nós. O tipo de silêncio que carrega 30 anos de mentiras não ditas, de verdades escondidas, de vida compartilhada que de repente parecia ilusória. Quanto tempo? As palavras saíram antes que eu planejasse dizê-las. Minha voz soava morta, sem emoção. Helena suspirou. Era um som quebrado, carregado de toda a dor que ela tentou esconder por décadas. Desde sempre, ela disse finalmente. Desde antes de te conhecer. Ricardo e eu nos conhecemos quando eu tinha 19 anos. Ele trabalhava em uma livraria perto da faculdade onde eu estudava. Nos apaixonamos. Foi intenso, absoluto. O tipo de amor que consome tudo. Então por que se separaram? Por que me escolheu? Ela enxugou os olhos com as costas da mão. Porque ele não podia me dar o que eu precisava. Ricardo tinha acabado de assumir a responsabilidade de criar a sobrinha, a Beatriz. A menina tinha 5 anos. Tinha acabado de perder o pai. Ricardo era o único parente próximo. Ele não podia construir uma vida comigo e cuidar dela ao mesmo tempo. Não naquele momento. Isso não responde minha pergunta. Por que você me escolheu se ainda o amava? Não te escolhi como segunda opção, Eduardo. Te escolhi porque precisava seguir em frente. Porque Ricardo e eu concordamos que seria melhor assim. Porque você era bom, decente, oferecia estabilidade. E eu me convenci que estabilidade era o mesmo que amor. Mas não era, eu disse. Não era mesmo. Ela balançou a cabeça. Não, não era. Eu te amei, Eduardo. Amo. Mas não da mesma forma. Nunca da mesma forma. As palavras eram facas. Cada uma cortava um pedaço de mim. 30 anos, Helena. 30 anos dormindo ao meu lado, construindo uma vida comigo, fazendo planos, dizendo que me amava. E o tempo todo você carregava ele no coração. Eu tentei esquecer, ela disse. A voz falhava. Juro que tentei. Quando nos casamos, eu estava determinada a fazer funcionar. A ser feliz contigo. A construir algo real. Mas Ricardo voltou. Quando ele se tornou seu sócio. Quando vocês abriram a livraria juntos. Ele procurou você? Helena balançou a cabeça. Não. Foi coincidência. Coincidências às vezes são cruéis. Ele não sabia que eu era sua esposa quando aceitou a sociedade. Descobriu só depois, quando você o convidou para jantar em casa. Lembro daquele dia como se fosse ontem. Abri a porta e ele estava lá, parado na varanda com uma garrafa de vinho e aquele sorriso que eu conhecia tão bem. O mundo parou naquele segundo. Vocês continuaram se encontrando. Não era pergunta, era afirmação. Ela levou tempo para responder. Sim, não imediatamente. Resistimos por anos. Mas a proximidade era demais. Ele trabalhava com você, estava sempre por perto. Nos encontrávamos casualmente, conversávamos, lembrávamos. E um dia eu cedi. Nós cedemos. Quando? 1998. 5 anos depois que vocês abriram a livraria. 3 anos depois do nosso casamento. Helena falava olhando para as mãos. Foi uma vez só no início. Depois 2. Depois se tornou regular. Sempre cuidadosos, sempre discretos. Nunca na cidade onde morávamos. Sempre aqui em Santa Cruz. Ricardo vinha visitar a mãe. Eu inventava desculpas para vir também. As viagens, eu disse. Todas aquelas viagens para visitar seus primos.
Ela acenou miseravelmente. Sim. E você nunca suspeitou? Confiei em você. Amei você. Acreditei em cada palavra que disse. Como eu poderia suspeitar? Ela chorou então, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Me desculpe. Eduardo, me desculpe tanto. Não era para ser assim. Não era para machucar você. Mas não machucar. Você construiu uma vida paralela. Amou outro homem durante todo o nosso casamento. Me fez de idiota por décadas. E espera que eu acredite que não era para machucar? Amo você. Ela insistiu. De uma forma diferente, mas amo. Você é meu marido, meu companheiro, meu melhor amigo. Amor não é suficiente quando é dividido, Helena. Não quando a outra metade pertence a um fantasma. Ricardo não era fantasma. Ela disse com voz firme. Ele era real. Estava vivo. E me amava de uma forma que você nunca conseguiu entender. A frase ficou suspensa no ar entre nós como uma sentença de morte. Levantei do banco. Não conseguia mais ficar perto dela. Não conseguia respirar o mesmo ar. Cada palavra que saía da boca de Helena era um veneno que se espalhava pelo meu corpo, matando tudo que eu acreditava ser verdade. E ele? Perguntei, virando para encará-la. Ricardo sabia que você era minha esposa quando aceitou ser meu sócio? Ele trabalhava comigo todos os dias, apertava minha mão, bebia cerveja comigo, ria das minhas piadas, e o tempo todo estava esperando uma oportunidade de estar com minha mulher? Helena se levantou também. Ele não queria aceitar a sociedade. Quando descobriu que eu era casada com você, quis recusar. Mas você insistiu tanto. Disse que ele era perfeito para o negócio. Ricardo não conseguiu dizer não sem levantar suspeitas. Então foi nobre da parte dele. Eu disse com sarcasmo amargo. Que homem íntegro. Traindo o sócio, mas mantendo as aparências. Helena deu um passo em minha direção. Não foi assim. Vocês dois eram amigos de verdade. Ricardo te respeitava. Sentiu culpa por anos. Por isso ele vendeu a parte dele na livraria em 2002. Por isso foi embora para São Paulo. Tentou se afastar, dar um fim nisso. Mas não deu fim, eu disse. Não deu porque você continuou visitando ele. Continuou amando ele. Continuou me traindo. Foram 23 anos, Helena. 23 anos desde que ele saiu da cidade. E você manteve contato o tempo todo? Não o tempo todo. Ela admitiu. Ficamos sem nos falar por quase 3 anos depois que ele foi embora. Eu tentei, Eduardo. Tentei realmente ser só sua esposa. Enterrar o passado. Mas em 2005 a mãe dele ficou doente. Ricardo voltou para Santa Cruz temporariamente para cuidar dela. Me ligou. Disse que precisava me ver uma última vez. E você foi. Fui. Helena não desviou o olhar. Pela primeira vez na conversa, ela me encarava diretamente. E foi como se nenhum tempo tivesse passado. Como se ainda fôssemos aqueles jovens apaixonados de 20 anos atrás. Percebi naquele momento que nunca tinha parado de amá-lo. Que nunca pararia. Meus olhos ardiam. Não sei se eram lágrimas ou raiva ou apenas exaustão de carregar o peso daquela revelação. E depois de 2005, continuaram se encontrando 3 ou 4 vezes por ano. Às vezes mais. Sempre aqui em Santa Cruz. Ricardo vinha visitar Dona Luísa. Eu inventava algum motivo. Éramos cuidadosos. Nunca ninguém suspeitou. Eu suspeitei. Eu disse. Ou deveria ter suspeitado. Os sinais estavam todos lá. As viagens frequentes. O jeito que você ficava quando voltava, mais leve, mais feliz. O celular que você guardava com tanto cuidado. Eu só não quis ver porque confiava em você. Porque amava você o suficiente para ser cego. Helena começou a chorar de novo. Me desculpe. Eduardo, me desculpe tanto. Nunca quis que você descobrisse assim. Nunca quis machucar você. Como você queria que eu descobrisse então? Você planejava me contar algum dia? Ou ia levar esse segredo para o túmulo? Não sei, ela admitiu. Honestamente não sei. Parte de mim queria te contar há anos. Mas tinha medo. Medo de perder você. Medo de destruir tudo que construímos. Você não construiu nada comigo, Helena. Construiu uma fachada.
Uma mentira bonita que manteve de pé por 30 anos. Mas por dentro era oca. Sempre foi. Isso não é verdade. Nossa vida juntos foi real. Os momentos que compartilhamos, as risadas, as conversas, os planos, tudo isso foi real. Exceto seu coração, eu disse. Seu coração sempre esteve com ele. Helena não negou. Não podia negar o que ambos sabíamos ser verdade. Voltei a sentar no banco. Minhas pernas não me sustentavam mais. Helena hesitou, então sentou também, mantendo distância respeitosa. Por alguns minutos ficamos em silêncio, cada um perdido em pensamentos que provavelmente nunca compartilharíamos. Ele te pediu para deixar nosso casamento? A pergunta saiu baixo, quase um sussurro. Queria saber. Precisava entender até onde ia aquela traição. Helena balançou a cabeça. Nunca. Ricardo nunca pediria isso. Ele sabia que eu te amava também, de uma forma diferente. Sabia que deixar você me destruiria de outras maneiras. Que conveniente, eu disse. Que conveniente ter dois homens. Um para amar com paixão e outro para estabilidade. Melhor dos dois mundos. Não foi assim, ela protestou. Foi terrível. Todos esses anos foram uma tortura. Cada vez que te olhava, sentia culpa. Cada vez que estava com Ricardo, sentia culpa. Nunca houve paz, Eduardo. Nunca. Bom, eu disse. Fico feliz que pelo menos você sofreu também. Mesquinho da minha parte? Talvez. Mas naquele momento eu queria que ela sentisse um pedaço da dor que me consumia. Queria que ela entendesse que sua culpa não apagava a traição. Não curava as feridas que tinha aberto. O que você colocou no caixão? Perguntei de repente, lembrando do gesto que tinha visto na igreja. Vi você colocar algo perto da mão dele. Helena passou a mão pelo rosto, enxugando as lágrimas. Uma carta. Escrevi para ele ontem à noite quando soube da morte. Tudo o que nunca consegui dizer em vida. Tudo o que guardei por todos esses anos. E o que você escreveu? Que o amava. Que cada dia sem ele era incompleto. Que nossa história não acabou mesmo que a vida dela tenha acabado. As palavras eram mais facas, cada uma cortando mais fundo. E eu? Perguntei. O que você sente por mim agora que ele está morto? Agora que seu grande amor se foi, e só sobrou o marido conveniente. Helena me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Não sei, ela disse honestamente. Estou tão perdida quanto você. Ricardo se foi e sinto como se metade de mim tivesse morrido também. Mas você ainda está aqui. Nossa vida ainda está aqui. Não sei como seguir em frente sabendo que você sabe a verdade. Talvez não possamos seguir em frente, eu disse. Talvez isso seja o fim. 30 anos terminando em um banco de praça em uma cidade que nunca foi realmente minha. Você quer o divórcio? A pergunta dela veio carregada de medo. Não sei o que quero. Não sei de nada mais. Só sei que o homem que acordou hoje de manhã era diferente do homem que está sentado aqui agora. Aquele homem acreditava em seu casamento. Acreditava em você. Este homem não sabe mais no que acreditar. Me dá tempo, Helena pediu. Por favor. Sei que não mereço. Sei que traí sua confiança da pior forma possível. Mas me dá uma chance de explicar tudo, de fazer você entender. Entender o quê? Que você me usou. Que fui a segunda opção durante 3 décadas. Que toda vez que me dizia que me amava estava mentindo. Não estava mentindo. Ela insistiu. Amo você, Eduardo. Só não da forma que você merecia ser amado. E talvez isso seja ainda pior. Levantei de novo. Não conseguia mais ficar ali. Não conseguia mais olhar para ela sem sentir náusea. Vou embora, eu disse. Volto para casa. Você fica e termina o que veio fazer aqui. Acompanha o enterro do homem que amou mais que a mim. E depois, quando voltar, conversamos sobre o que fazer a seguir. Eduardo espera. Não esperei. Virei as costas e comecei a caminhar de volta para onde tinha deixado o carro. Helena me chamou mais algumas vezes, mas não olhei para trás. Não podia. Se olhasse, talvez fraquejasse. E precisava ser forte agora. Precisava processar tudo antes de tomar qualquer decisão. A viagem de volta para casa foi um borrão. Dirigi no automático, a mente em outro lugar. Ou talvez em lugar nenhum.
Era como se meu cérebro tivesse desligado para me proteger da sobrecarga de informações dolorosas. Cada revelação de Helena tocava em loop na minha cabeça. As palavras dela, a expressão dela, a forma como admitiu sem rodeios que amava outro homem durante todo o nosso casamento. Cheguei em casa quando o sol começava a se pôr. A casa que compramos juntos há 25 anos. A casa onde criamos memórias que agora pareciam contaminadas. Será que em cada cômodo havia ecos de mentiras? Será que em cada foto na parede, em cada objeto que escolhemos juntos havia a sombra de Ricardo? Entrei pela porta da frente. O silêncio era opressivo. Liguei as luzes, mas a casa continuava parecendo vazia, oca. Subi as escadas devagar, cada degrau pesando como chumbo. Entrei no quarto. O envelope com as fotos ainda estava sobre a cama onde eu tinha deixado. Peguei as fotos de novo. Olhei cada uma com atenção que não tinha dado pela manhã. Na pressa de seguir Helena, tinha apenas registrado o choque de vê-la com Ricardo. Agora observava os detalhes. A forma como ele a olhava. A forma como ela sorria para ele. A intimidade óbvia. A conexão palpável mesmo através de imagens antigas desbotadas. Em uma das fotos, eles estavam em uma praia. Helena usava biquíni azul, o cabelo molhado grudado nos ombros. Ricardo a segurava pela cintura, ambos rindo de algo que a câmera não capturou. Virei a foto. No verso, em letra feminina que reconheci como sendo de Helena mais jovem, estava escrito: Verão de 91. Melhor semana da minha vida, 91. 2 anos antes de eu conhecê-la. 2 anos de história que ela nunca compartilhou comigo. Quantas outras histórias havia? Quantos outros momentos que ela guardou só para ela e Ricardo? Continuei folheando. Havia uma foto deles em um restaurante, taças de vinho sobre a mesa, velas acesas entre eles. Outra em um parque, sentados sob uma árvore, ela com a cabeça apoiada no ombro dele. Outra ainda dentro de um carro, provavelmente tirada por um deles estendendo o braço, ambos fazendo caras engraçadas para a câmera. Vidas inteiras capturadas em pedaços de papel fotográfico. Uma vida que existiu antes de mim. Uma vida que, eu agora entendia, nunca realmente terminou. Apenas foi colocada em pausa, escondida, mantida em segredo enquanto Helena tentava construir outra vida comigo. Mas a vida com Ricardo sempre esteve lá, não estava? Nas entrelinhas do nosso casamento, nos espaços vazios entre as palavras não ditas, nas viagens inexplicadas, nos momentos em que Helena parecia distante mesmo estando ao meu lado. Coloquei as fotos de volta no envelope. Desci até a cozinha. Peguei uma garrafa de uísque que guardava para ocasiões especiais. Que ocasião poderia ser mais especial que descobrir que seu casamento inteiro foi uma farsa? Servi uma dose generosa em um copo. Bebi de uma vez. O líquido queimou a garganta, mas não trouxe o alívio que procurava. Servi outra dose. Essa bebi mais devagar, deixando o uísque aquecer meu corpo de dentro para fora. Sentei à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Helena e eu tomamos café da manhã por milhares de vezes. A mesma mesa onde conversamos sobre nossos dias, nossos planos, nossos sonhos. Quantas mentiras foram ditas nesta mesa? Quantas vezes Helena sentou aqui de frente para mim, olhou nos meus olhos e mentiu sobre onde tinha estado, o que tinha feito, quem tinha visto. Quantas vezes voltou de um encontro com Ricardo e fingiu que tinha apenas visitado primos, feito compras, resolvido assuntos pessoais? A raiva que tinha sentido na praça voltou, mais intensa agora. Não era apenas raiva de Helena, era raiva de mim mesmo, por ter sido tão cego, tão confiante, tão estúpido. Os sinais estavam todos lá, não estavam? Eu apenas escolhi não ver. Escolhi acreditar na fachada porque era mais fácil, mais confortável, mais seguro que enfrentar a possibilidade de que minha esposa guardava segredos. Lembrei de vezes em que Helena voltava de Santa Cruz diferente, mais silenciosa, mais pensativa, ou o oposto, mais alegre, mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dos ombros. Atribuí essas mudanças à nostalgia, ao efeito de rever lugares da infância, ao tempo com família.
Nunca imaginei que era o efeito de passar tempo com o homem que realmente amava. Lembrei também de Ricardo, dos 15 anos que trabalhou comigo. Ele era bom parceiro de negócios, competente, honesto nas questões da livraria, sempre justo nas divisões de lucro. Nos tornamos amigos, ou assim eu pensava. Bebíamos cerveja depois do trabalho. Falávamos sobre livros, política, esportes. Ele me aconselhava quando eu tinha problemas. Eu fazia o mesmo por ele. Mas ele nunca falava sobre relacionamentos. Nunca mencionava mulheres em sua vida. Quando eu perguntava, ele desviava o assunto com frases vagas sobre estar focado no trabalho, em cuidar da sobrinha que criava sozinho. Eu respeitava essa privacidade. Nunca pressionei. Agora entendia por quê. Como ele poderia falar sobre sua vida amorosa quando a mulher que amava era minha esposa? Como poderia ser honesto comigo quando estava vivendo a maior desonestidade possível? E quando ele vendeu a parte dele na livraria em 2002 e foi embora para São Paulo, interpretei como uma oportunidade profissional. Ele explicou que uma grande editora tinha feito uma oferta irrecusável, que seria bom para a carreira dele, que sentiria minha falta, mas a vida seguia em frente. Acreditei. Claro que acreditei. Por que não acreditaria? Ricardo era meu amigo, meu sócio. Não havia razão para questionar seus motivos. Mas a verdade, como Helena tinha admitido, era que ele foi embora por culpa, porque não conseguia mais olhar para mim todos os dias sabendo que estava traindo minha confiança, porque a mentira estava pesando demais. Então ele fugiu, mas não foi suficientemente longe porque Helena continuou indo atrás dele. O telefone tocou. Olhei para a tela. Era Helena. Ignorei. Tocou mais 3 vezes ao longo da próxima hora. Ignorei todas. Não estava pronto para falar com ela. Não sabia se algum dia estaria pronto. A noite caiu completamente. Eu ainda estava sentado à mesa da cozinha, o copo de uísque vazio na minha frente. Meu celular vibrou, mensagem de Helena. Não abri, mas a prévia na tela mostrava as primeiras palavras. Eduardo, por favor, me perdoe. Precisamos conversar. Estou voltando para casa. Chego em 1 hora. 1 hora. 60 minutos para decidir o que fazer. 60 minutos para processar 30 anos de mentiras e decidir se havia algo a ser salvo ou se era melhor deixar tudo queimar. Levantei da mesa. Subi as escadas de novo. Entrei no quarto. Peguei uma mala do armário. Comecei a colocar roupas dentro. Não sabia exatamente o que estava fazendo ou para onde iria. Só sabia que não conseguia ficar naquela casa quando Helena chegasse. Não ainda. Precisava de espaço, tempo, distância para pensar com clareza. Parei no meio de dobrar uma camisa. Olhei ao redor do quarto. Nossa cama. As cortinas que Helena escolheu há 5 anos. A cômoda onde guardávamos roupas lado a lado. O quadro na parede de uma paisagem que compramos juntos em uma viagem para o litoral. Tudo parecia estranho agora. Como se estivesse vendo o quarto pela primeira vez. Ou talvez vendo pela última vez. Não sabia qual das 2 opções era mais assustadora. Terminei de arrumar a mala. Desci com ela. Coloquei no porta-malas do carro. Entrei na casa mais uma vez. Deixei um bilhete na mesa da cozinha. Breve, direto. Preciso de tempo sozinho. Não me procure. Quando estiver pronto, eu ligo. Lacônico demais? Talvez. Mas eram as únicas palavras que conseguia formar. Qualquer outra coisa sairia carregada de emoções que ainda não sabia processar. Raiva, dor, traição, confusão. Tudo misturado em um nó impossível de desatar. Saí de casa. Entrei no carro. Liguei o motor. Olhei uma última vez para a casa através do espelho retrovisor. As luzes que tinha deixado acesas criavam um brilho acolhedor nas janelas. De fora parecia um lar feliz. Apenas mais uma mentira. Dirigi sem destino. Acabei em um hotel na saída da cidade. Nada luxuoso. Apenas um lugar limpo e anônimo onde ninguém me conhecia. Fiz check-in, subi para o quarto, me joguei na cama sem nem tirar os sapatos. O teto branco me encarava. Liso, sem graça, sem história. Diferente do teto do meu quarto em casa, que tinha uma pequena mancha de umidade no canto que nunca consertamos.
Helena sempre dizia que precisávamos chamar alguém para ver o telhado, mas nunca fazíamos. Era nossa mancha, nossa imperfeição compartilhada. Agora até aquela mancha insignificante parecia carregada de significado. Uma metáfora perfeita para nosso casamento. Uma rachadura pequena que ignoramos por tanto tempo até que se tornou impossível de ignorar. Exceto que a rachadura não era pequena. Era enorme, estrutural, fatal. Meu celular vibrou. Mensagem de Helena. Vi seu bilhete. Entendo que precisa de espaço. Mas, por favor, não desiste de nós. Te amo. Sempre amei. De uma forma diferente, talvez, mas real. Amor real. O que significava isso? Como o amor podia ser real quando construído sobre mentiras? Como ela podia dizer que me amava quando passou 3 décadas dividindo seu coração com outro homem? Não respondi. Coloquei o celular no modo silencioso e o deixei sobre a mesinha de cabeceira. Fechei os olhos, mas o sono não veio. Minha mente estava acelerada demais, processando e reprocessando cada momento dos últimos 30 anos, procurando sinais que perdi, pistas que ignorei. Lembrei do nosso casamento. Foi simples, em uma capela pequena com apenas família próxima e amigos íntimos. Helena estava linda de branco, radiante, sorrindo. Quando disse sim na hora dos votos, sua voz estava firme. Olhou nos meus olhos com o que parecia ser sinceridade absoluta. Mas agora me perguntava, o que ela estava pensando naquele momento? Estava pensando em Ricardo? Desejava que fosse ele ali ao meu lado no altar? Ou conseguiu, naquele momento, realmente se convencer de que eu era suficiente? E nossa lua de mel. Fomos para a Bahia. 10 dias de praias, sol, romance. Fizemos amor pela primeira vez como marido e mulher. Helena chorou depois. Na época interpretei como lágrimas de felicidade. E se fossem lágrimas de despedida? Despedida de Ricardo, do amor que deixava para trás, da vida que poderia ter tido. Cada memória estava contaminada agora. Cada momento feliz que guardei com carinho tinha uma sombra de dúvida. Será que era real? Será que ela estava realmente presente ou parte dela estava sempre com ele? Levantei da cama. Não conseguia ficar parado. Liguei a televisão, procurando alguma distração. Canal de notícias, programa de culinária, filme antigo. Nada prendia minha atenção. Desliguei. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Fui até a janela. O hotel tinha vista para a rodovia. Carros passavam em velocidade constante, faróis cortando a escuridão, indo para lugares desconhecidos. Invejei aqueles motoristas. Eles sabiam para onde iam. Tinham destino, propósito. Eu estava perdido. Quanto tempo fiquei ali parado olhando para a rodovia? Não sei. O suficiente para minha mente começar a fazer perguntas diferentes. Perguntas mais práticas. O que fazer agora? Divórcio era a resposta óbvia. Como continuar casado com alguém que tinha traído sua confiança tão completamente? Como dormir ao lado dela sabendo que ela amava outro? Como reconstruir algo sobre uma fundação que nunca existiu de verdade? Mas divórcio significava admitir que 30 anos tinham sido desperdiçados. Significava dividir bens, separar vidas entrelaçadas, explicar para amigos e família. Significava começar de novo aos 58 anos. Sozinho. A ideia era aterrorizante. E parte de mim, uma parte pequena mas persistente, ainda amava Helena. Ou amava a mulher que pensava que ela era. Ou amava a vida que tínhamos construído juntos, por mais que fosse baseada em mentiras. Era patético? Provavelmente. Mas era verdade. Voltei para a cama, peguei o celular. Ignorando meus instintos, abri as mensagens de Helena. Havia 5 desde que saí de casa. A primeira dizia: Eduardo, por favor, responda. Preciso saber que está bem. A segunda: entendo sua raiva. Tenho raiva de mim mesma também. Não sei como consertar isso. A terceira: estou sozinha na casa. Nosso lar parece vazio sem você. A quarta: lembro quando mudamos para cá. Você me carregou pela porta. Disse que começaríamos uma vida nova juntos. Eu acreditei. Parte de mim sempre acreditou. E a quinta, enviada há 15 minutos.
Não vou te pressionar, mas saiba que estou aqui. Quando estiver pronto para conversar, estarei esperando. Te amo. Sempre amei. Me desculpe por não ter amado da forma que você merecia. A última frase me atingiu. Desculpe por não ter amado da forma que você merecia. Pelo menos era honesta. Brutalmente honesta. Ela não tentava negar ou minimizar. Reconhecia que seu amor era defeituoso, incompleto, insuficiente. Mas reconhecimento não consertava nada. Não apagava a traição. Não devolvia os 30 anos que vivia em uma ilusão. Não curava a ferida que sangrava no meu peito toda vez que lembrava dela abraçando aquele caixão, chorando por Ricardo da forma que nunca chorou por mim. Aquela imagem estava gravada na minha mente. Helena se debruçando sobre o caixão, os ombros sacudindo com soluços, os dedos tocando o rosto morto dele com uma ternura que me partiu ao meio. E o beijo, aquele beijo de despedida na testa dele, tão íntimo, tão carregado de amor. Nunca me beijou daquele jeito. Em 30 anos de casamento, nunca demonstrou aquele nível de paixão, aquela intensidade de sentimento. Éramos confortáveis juntos, companheiríveis, mas nunca tivemos aquilo que ela tinha com Ricardo, aquela conexão que transcendia o racional, que desafiava a lógica, que sobrevivia a décadas de separação. E talvez fosse isso que mais doía. Não apenas a traição, mas a constatação de que nunca fui suficiente. Fui o marido bom, o provedor estável, o companheiro confiável. Mas nunca fui o grande amor dela. Nunca fui o homem que a fazia sentir completa. Ricardo tinha esse lugar. Sempre teve. E mesmo morto, ele ainda ocupava o coração dela de uma forma que eu nunca conseguiria. Essa percepção era como um peso sobre meu peito. Esmagador, sufocante. Tornava difícil respirar, difícil pensar, difícil imaginar um futuro onde eu não carregasse essa dor. Deitei de lado, abraçando o travesseiro. Não era um substituto adequado para o calor de outro corpo. Mas era tudo o que tinha agora. Solidão. Aquele quarto de hotel impessoal. E perguntas sem resposta que martelavam na minha cabeça sem parar. Eventualmente, no meio da madrugada, o cansaço venceu. Dormi. Um sono agitado, povoado por sonhos confusos onde Helena e Ricardo se misturavam, onde eu tentava alcançá-la, mas ela sempre estava além do meu alcance. Acordei com o sol entrando pela janela. Por um segundo, meio grogue, não sabia onde estava. Então a memória voltou. O velório, a traição, a fuga. O quarto de hotel. Olhei o celular. 7h40 da manhã. 2 mensagens não lidas. Abri. Ambas de Helena. Bom dia. Não dormi quase nada pensando em tudo. Em nós. No que fiz. No que poderia ter feito diferente. E sei que não tenho direito de pedir nada. Mas quando puder, quando conseguir, me dá uma chance de explicar tudo. Não para me desculpar. Sei que não há desculpa. Mas para você entender. Para não ficar com dúvidas que vão te corroer por dentro. Ela tinha razão nisso. As dúvidas estavam me corroendo. Cada pergunta sem resposta era como ácido queimando meu interior. Quanto mais pensava, mais perguntas surgiam. Precisava de respostas. Não para perdoar necessariamente, mas para entender. Para conseguir seguir em frente, fosse com ela ou sem ela. Respondi pela primeira vez desde que saí de casa. Hoje à tarde, às 3h, na Praça Central. Não em casa. Ainda não estou pronto para estar naquela casa. A resposta dela veio em segundos. Estarei lá. Obrigada por me dar essa chance. Levantei. Tomei banho demorado, deixando a água quente lavar pelo menos a sujeira física se não conseguia lavar a emocional. Fiz a barba olhando para meu reflexo no espelho. Parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Olheiras profundas. Linhas mais marcadas ao redor dos olhos e boca. A expressão de um homem quebrado. Vesti roupas limpas. Desci para o café da manhã do hotel. A sala estava quase vazia. 2 mulheres de negócios em uma mesa. Um casal de idosos em outra. Peguei café, torradas, frutas. Sentei em um canto. A comida não tinha gosto. Mastiguei mecanicamente, alimentando o corpo porque era necessário, não porque tinha fome.
Depois do café, não sabia o que fazer com as horas até às 3. Não queria ficar no quarto do hotel. Não queria voltar para casa. Entrei no carro e dirigi sem rumo pela cidade. Passei por lugares familiares que de repente pareciam estranhos. A livraria onde Ricardo e eu trabalhamos por 15 anos já não existia mais. No lugar havia uma loja de roupas, mas lembrava como era. As estantes de madeira que construímos juntos. O cheiro de livros novos e café. As tardes passadas conversando sobre literatura, recomendando livros para clientes, sonhando em expandir o negócio. Ricardo era meticuloso com as finanças. Eu era melhor com clientes, com a parte social do negócio. Complementávamos um ao outro perfeitamente. Ou assim eu pensava. Agora me perguntava se cada interação, cada conversa, cada momento compartilhado tinha sido falso. Se ele estava apenas representando enquanto secretamente amava minha esposa. Dirigi até o parque municipal. Estacionei e caminhei pelas trilhas arborizadas. Era um dia bonito de abril. Céu azul, temperatura agradável, flores desabrochando nas árvores. Um daqueles dias que normalmente me encheria de contentamento. Mas hoje eu mal notava a beleza ao redor. Sentei em um banco perto do lago. Patos nadavam tranquilos na água. Crianças brincavam no playground próximo. Vida normal continuando enquanto a minha havia desmoronado. Era surreal. Peguei o celular. Hesitei. Então fiz algo que vinha evitando. Pesquisei na internet. Ricardo Mendes obituário Santa Cruz do Vale. Vários resultados apareceram. Cliquei no primeiro. O obituário era simples. Ricardo Mendes, 54 anos, falecido em acidente automobilístico. Editor de uma grande casa editorial em São Paulo. Natural de Santa Cruz do Vale. Deixa sua mãe, Luísa Mendes, e sobrinha Beatriz Santos, além de inúmeros amigos e colegas. O velório será realizado na igreja de Nossa Senhora das Dores. Nada sobre esposa ou namorada. Nada sobre Helena. Para o mundo, Ricardo tinha morrido solteiro. Mas para Helena, ele tinha sido muito mais. Tinha sido tudo. Continuei pesquisando. Encontrei fotos dele em eventos literários. Ricardo sorrindo ao lado de autores famosos. Ricardo dando palestras sobre o mercado editorial. Um homem bem-sucedido, respeitado em sua área. Um homem que tinha construído uma vida longe de mim e Helena, mas que nunca conseguiu se afastar completamente. Fechei o navegador. Já eram 2h15. 45 minutos até encontrar Helena. 45 minutos para preparar as perguntas que precisava fazer. Para decidir se queria realmente ouvir as respostas. Dirigi até a Praça Central. Cheguei 15 minutos adiantado. Estacionei e fiquei no carro, observando. A praça estava moderadamente cheia. Pessoas passeando com cachorros, vendedores ambulantes, aposentados conversando nos bancos. Normalidade que me parecia inalcançável. Às 3h em ponto, vi o polo branco de Helena entrar na praça. Ela estacionou do outro lado. Saiu do carro devagar, como se cada movimento doesse. Ainda usava preto. Talvez as mesmas roupas do velório. Ou talvez ainda estivesse de luto. Saí do meu carro. Caminhamos um em direção ao outro. Encontramo-nos no centro da praça, perto da fonte ornamental que nunca funcionava direito. Por um momento apenas nos olhamos. Ela parecia ter envelhecido também. Os olhos vermelhos de tanto chorar. O rosto pálido. As mãos tremendo ligeiramente. Eduardo, ela começou. Sua voz era rouca. Obrigada por vir. Acenei. Sentamos em um banco próximo, mantendo distância entre nós. Um abismo pequeno fisicamente, mas imenso emocionalmente. Preciso de respostas, eu disse. Verdades completas, Helena. Não mais meias-verdades ou omissões. Se vai me contar essa história, conte tudo. Ela assentiu. Tudo. Prometo. Comece do começo. Como vocês se conheceram? Helena respirou fundo. Foi em 1989. Eu tinha 19 anos. Estudava letras na universidade. Ricardo tinha 23. Trabalhava em uma livraria perto do campus. Entrei um dia procurando um livro para um trabalho. Ele me ajudou. Conversamos por mais de 1 hora sobre literatura. Foi instantâneo. Instantâneo.
Ela repetiu. Sabe aquelas conexões que você sente imediatamente? Como se conhecesse a pessoa há anos. Foi assim. Voltei à livraria no dia seguinte. E no outro. E no outro. Sempre arrumando desculpas para vê-lo. Até que ele me convidou para tomar café. E então, começaram a namorar? Sim. 3 meses depois estávamos inseparáveis. Eu passava mais tempo na livraria dele do que na faculdade. Meus pais reclamavam. Minhas notas caíram. Mas não me importava. Ricardo era tudo. Primeiro amor, sabe? Aquele que te consome completamente. A inveja queimou no meu peito ouvindo isso. Primeiro amor. Ela nunca falou de mim com essa intensidade. Quanto tempo ficaram juntos? 2 anos. De 1989 até 1991. Foram os melhores e piores anos da minha vida. Por que terminaram? Helena olhou para as mãos. O irmão dele morreu. Acidente de trabalho, terrível. Deixou uma filha de 5 anos, a Beatriz. A mãe da menina tinha abandonado o marido anos antes, ninguém sabia onde estava. Ricardo era o único parente. Ele assumiu a guarda da sobrinha. Isso explica a responsabilidade dele. Mas não explica por que vocês se separaram. Helena suspirou. Porque eu tinha 21 anos, Eduardo. Era egoísta, imatura. Ricardo de repente tinha que ser pai. Todas as nossas saídas espontâneas acabaram. Todo o tempo dele era dedicado a Beatriz. Ela estava traumatizada, precisava de atenção constante. E eu não estava pronta para aquilo. Para ser madrasta, para dividir ele com uma criança. Então você o largou? Não foi assim. Ela se virou para me encarar. Nós conversamos. Ricardo disse que entendia se eu quisesse seguir em frente, que não esperava que eu ficasse por obrigação. Disse que me amava demais para me prender a uma vida que eu não escolhi. E você escolheu sair. Escolhi. Ela enxugou uma lágrima que começava a descer. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Amava Ricardo profundamente, mas não estava pronta para o que ele precisava que eu fosse. Então terminamos. Prometi que seria melhor assim, para os dois. Mas não foi. Não. Passamos quase 2 anos sem nos ver. Eu tentei seguir em frente. Namorei outros. Nenhum funcionou. Ricardo estava sempre lá, na minha mente, no meu coração. E então te conheci. No sarau literário, eu disse. Você lembra? Helena sorriu tristemente. Lembro de tudo. Você estava falando sobre a Revolução Francesa. Tão apaixonado pelo tema. Tão inteligente. Me impressionou. Conversamos depois do evento. Você me convidou para jantar. Aceitei. Você estava procurando uma forma de esquecer Ricardo. Estava. E você era perfeito para isso. Gentil, estável, maduro. Tudo que Ricardo não podia ser naquele momento da vida dele. Você oferecia segurança, futuro previsível, paz. Mas não amor. Eu disse amargamente. Não o tipo de amor que você tinha com ele. Helena não negou. Não no começo. Mas aprendi a te amar, Eduardo. De verdade. Diferente de como amava Ricardo, mas real. Você se tornou meu melhor amigo, meu confidente, a pessoa com quem eu queria compartilhar minha vida, exceto a parte mais importante, exceto seu coração. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Sim, exceto isso. Essa parte sempre pertenceu a ele. As palavras eram facas novamente, cada admissão cortando mais fundo. E quando Ricardo voltou? Quando ele se tornou meu sócio? Como isso aconteceu? Foi coincidência real. Ela insistiu. Em 1995 você estava procurando um sócio para abrir a livraria. Mencionou em casa que tinha entrevistado vários candidatos, mas nenhum parecia adequado. Dias depois trouxe Ricardo para jantar. Disse que era o candidato perfeito. Você não sabia que era ele? Que era seu ex? Não tinha ideia. Você nunca mencionou o nome completo antes. Tinham se passado 4 anos desde que nos separamos. Não esperava vê-lo novamente. Então abri a porta e lá estava ele. Como ele reagiu? Helena fechou os olhos relembrando. Ficou pálido. Quase deixou a garrafa de vinho cair. Mas se recompôs rápido. Cumprimentou você normalmente. Entrou, jantamos, conversamos sobre o negócio. Ele foi profissional.
mas nossos olhos se encontravam o tempo todo. E eu via tudo o que não conseguimos dizer. Depois daquele jantar, Ricardo me ligou no dia seguinte. Disse que não podia aceitar a sociedade, que seria errado, que ver você todos os dias sabendo que eu era sua esposa seria tortura. Eu disse que ele devia aceitar, que a oportunidade era boa, que conseguiríamos lidar. Você queria ele perto, eu disse. Queria mesmo que apenas para vê-lo ocasionalmente. Queria. Helena não tentou negar, mas também acreditava que conseguiríamos manter distância, ser apenas conhecidos. Não funcionou? Funcionou por 3 anos. 3 anos onde Ricardo e você trabalhavam juntos, onde ele vinha em casa ocasionalmente, onde nos encontrávamos em eventos sociais. E Helena e ele mantinham distância apropriada. Agiam como pessoas que mal se conheciam. Até 1998. Até que um dia a represa rachou. Helena assentiu lentamente. Foi em junho daquele ano. Você viajou para um congresso de história. Seria uma semana fora. Ricardo apareceu em casa 2 dias depois que você saiu. Disse que precisava pegar uns documentos que você tinha esquecido. Mas ambos sabíamos que era desculpa. O que aconteceu? Conversamos. Por horas. Colocamos tudo para fora. Toda a mágoa. Todo o arrependimento. Todo o amor que nunca morreu. Ele disse que nunca parou de me amar. Que cada dia trabalhando com você era difícil porque me via na forma como você falava de mim. Na forma como seus olhos brilhavam quando mencionava meu nome. E você? O que você disse? Que sentia o mesmo. Que tinha tentado esquecer, construir algo com você, ser feliz. Mas que ele sempre esteve lá, sempre. Helena pausou, enxugando mais lágrimas. Nos beijamos naquela noite. E então mais. Sabíamos que era errado. Sabíamos que estávamos traindo você. Mas não conseguimos parar. Depois daquela noite, continuaram se encontrando? Sim. Uma vez por mês no início. Sempre quando você estava fora ou trabalhando tarde. Sempre escondido. Sentíamos culpa terrível. Mas não conseguíamos parar. O amor era forte demais. Por quanto tempo isso continuou? Até 2002. 4 anos de traição. 4 anos mentindo para mim, dormindo comigo enquanto dormia com ele. Como você conseguiu? Ela balançou a cabeça. Não sei. Vivi dividida todo esse tempo. Amando 2 homens de formas diferentes. Sentindo culpa, mas não conseguindo abrir mão de nenhum. Até que Ricardo foi embora. Por quê? Por que depois de 4 anos ele decidiu partir? Helena respirou fundo. Porque eu engravidei. As palavras caíram como bomba entre nós. Fiquei paralisado. Engravidou? Repetiu, a voz saindo estranha. Em 2001. Descobri que estava grávida. E não sabia de quem era. Seu ou dele. Nunca tivemos filhos. Essa sempre foi uma tristeza silenciosa entre nós. Helena tinha perdido um bebê nos primeiros anos do casamento. Depois disso, tentamos por algum tempo sem sucesso. Eventualmente aceitamos que não seria. Mas agora ela dizia que tinha engravidado em 2001. O que aconteceu com o bebê? Perdi. Ela chorou abertamente agora, com 10 semanas. Foi devastador. Mas também foi um alívio terrível porque não teria que enfrentar a verdade de quem era o pai. E Ricardo? Como ele reagiu? Ficou destruído. Disse que aquilo era um sinal. Que estávamos machucando muitas pessoas com nossos egoísmos. Que precisávamos parar antes que causássemos mais dor. Concordei. Decidimos terminar de vez. Mas não terminaram. Ela balançou a cabeça. Terminamos por 3 anos. Ricardo vendeu a parte dele na livraria, foi para São Paulo. Perdemos contato. Eu me dediquei ao nosso casamento. Tentei realmente ser apenas sua esposa. E estava funcionando. Até que a mãe dele ficou doente em 2005. E ele voltou. E me ligou. Helena olhou para mim. Sei que deveria ter resistido. Sei que deveria ter dito não. Mas quando ouvi a voz dele depois de tanto tempo, quando ele disse que precisava me ver, que só uma vez, uma última vez, não consegui recusar. Então vocês se encontraram. E perceberam que nada tinha mudado. Exatamente.
Helena enxugou o rosto. Foi como se o tempo não tivesse passado. A mesma conexão, o mesmo amor, a mesma impossibilidade de ficar longe. Decidimos que seria mais honesto aceitar a realidade, que nos amaríamos sempre. Então paramos de lutar contra isso e começaram a se encontrar regularmente. 3, 4 vezes por ano. Às vezes mais. Sempre aqui em Santa Cruz quando ele vinha visitar a mãe. Eu inventava desculpas. Você nunca suspeitou. Ou se suspeitou, nunca disse nada. Nunca suspeitei, eu admiti. Confiava em você completamente. Que idiota eu fui. Não foi idiotice. Foi amor. Você me amava o suficiente para confiar. Isso diz mais sobre você do que sobre mim. Não tenta transformar minha confiança em virtude. Eu disse com raiva. Minha confiança foi explorada. Usada contra mim. Você me fez de tolo por 20 anos, Helena. 20 anos de encontros clandestinos enquanto eu acreditava que tinha um casamento feliz. Nosso casamento era feliz, ela insistiu. Dentro do possível. Eu te amava. Cuidava de você. Construímos uma vida juntos. Não era mentira completa, Eduardo. Era apenas incompleta. Incompleta porque metade de você estava sempre com ele. Helena não negou. Ficamos em silêncio. Ao redor da praça a vida continuava. Pessoas rindo, conversando, vivendo. E nós ali, marido e esposa, separados por um abismo de mentiras. A carta, eu disse finalmente. A que você colocou no caixão. O que você escreveu? Helena hesitou. Preciso saber. Se vamos ter honestidade agora, quero toda a verdade. O que você disse a ele em sua despedida? Ela respirou fundo. Escrevi que ele foi o grande amor da minha vida, que cada momento juntos foi um presente, que me arrependo de ter sido covarde, de não ter tido coragem de escolher ele quando tive chance, que vou carregar a culpa disso para sempre. E sobre mim? Perguntou algo sobre seu marido de 30 anos? Disse que você era bom, que te amava de uma forma diferente, que sentia por te machucar, mas que se pudesse voltar atrás, se pudesse escolher de novo, escolheria Ricardo. Sempre escolheria Ricardo. A honestidade brutal das palavras me atingiu como socos. Mas era o que eu queria. Verdade. Não importava o quanto doesse. Então eu fui sempre a segunda opção. O plano B. O marido conveniente enquanto o amor verdadeiro estava indisponível. Não foi assim, Helena protestou. Você foi escolha consciente. Construímos algo real juntos. Mas não posso negar que Ricardo tinha uma parte de mim que você nunca teve. E nunca poderia ter. Porque aquela parte já era dele quando te conheci. E alguns amores não morrem. Simplesmente continuam, mesmo quando não deveriam. Ficamos em silêncio novamente. Um casal próximo passava de mãos dadas, rindo de algo. Os olhei com inveja. Que simples era o amor quando não havia complicações, quando não havia terceiros, quando não havia décadas de mentiras. O que você quer que eu faça com essa informação? Perguntei finalmente. Agora que sei tudo, agora que não há mais segredos, o que você espera que aconteça? Helena olhou para mim com olhos cheios de dor. Não sei. Não espero seu perdão. Não espero que fique. Só espero que entenda que fui humana. Cometi erros terríveis. Machuquei quem mais deveria proteger. Mas o coração não escolhe. O coração apenas sente. O coração pode não escolher, mas as ações escolhem, eu disse. Você escolheu trair. Escolheu mentir. Escolheu viver 2 vidas. Não pode culpar o coração por escolhas que você fez conscientemente. Você está certo. Ela baixou a cabeça. Não tenho desculpas. Só tenho a verdade nua. E a verdade é que amei 2 homens. Um que me deu paixão, mas não podia me dar futuro. Outro que me deu estabilidade, mas não podia me dar aquele fogo que consumia tudo. Tentei fazer funcionar, mas no final só machuquei a todos. Ricardo sofreu também? Com essa situação? Helena assentiu. Ele queria que eu deixasse você. Especialmente nos últimos anos. Dizia que estávamos envelhecendo, que o tempo estava passando, que merecíamos ser felizes juntos abertamente. Mas eu não conseguia. Tinha medo.
Medo de magoar você. Medo de julgamentos sociais. Medo de admitir que tinha desperdiçado 30 anos do seu tempo. Desperdiçou, eu confirmei. 30 anos que poderia ter usado para encontrar alguém que me amasse completamente. Alguém para quem eu fosse suficiente. Você me roubou isso, Helena. Roubou a chance de ser realmente amado. Eu te amava. Ela insistiu novamente. Mas já não soava convincente. Ou talvez eu apenas não conseguisse mais acreditar. Como confiar em qualquer palavra dela depois de décadas de mentiras? Amor dividido não é amor completo, eu disse. É migalha. E merecia mais que migalhas. Merecia, ela concordou. Merece. Me desculpe por não ter dado isso a você. Desculpas não devolvem tempo perdido. Não curam feridas. Não reconstroem confiança quebrada. Levantei do banco. Não conseguia mais ficar ali. Cada segundo perto dela era doloroso. Vou para casa, eu disse. Vou pegar mais roupas, algumas coisas. Você fica. Preciso de mais tempo sozinho para processar tudo isso. Quanto tempo? A voz dela era pequena, assustada. Não sei. Semanas. Meses. O quanto for necessário. Helena se levantou também. E depois? Depois que processar, o que vai acontecer conosco? Honestamente, não sei. Parte de mim quer divórcio. Quer nunca mais ver você. Parte de mim ainda te ama apesar de tudo. Ou ama a mulher que pensei que você fosse. Preciso descobrir qual parte é maior. Posso ligar, me atualizar, saber como você está? Pode, eu disse. Mas não prometo que vou responder. Não prometo nada agora. Ela acenou aceitando. Eduardo. Ela chamou quando comecei a me afastar. Sim, lamento muito. Por tudo. Por cada mentira, cada traição, cada momento que deveria ter sido seu, mas dei a ele. Se pudesse voltar atrás. Mas não pode. Ninguém pode. Virei e caminhei de volta ao meu carro. Não olhei para trás. Se olhasse, talvez visse ela chorando. E parte de mim, a parte estúpida que ainda a amava, quereria consolá-la. Mas ela não merecia consolo. Não agora. Talvez nunca. Dirigi de volta para casa. Nossa casa. Mas já não parecia nossa. Entrei pela porta da frente. Tudo estava exatamente como deixei. Mas parecia diferente. Cada objeto, cada móvel, cada foto na parede estava manchado pela verdade que agora conhecia. Subi as escadas. Entrei no quarto. Peguei uma mala maior. Comecei a encher com mais roupas, objetos pessoais, livros que queria ler, meu laptop, documentos importantes. Não sabia quanto tempo ficaria fora, mas precisava estar preparado. Enquanto arrumava, meu olhar caiu sobre a foto emoldurada na mesinha de cabeceira. Nossa foto de casamento. Helena e eu, jovens, sorridentes, cheios de esperança. Olhei para aquele Eduardo mais novo. Quis avisá-lo, dizer que a mulher ao seu lado guardava segredos. Que o casamento que começava teria rachaduras invisíveis desde o primeiro dia. Que 30 anos depois ele estaria sozinho em um quarto, fazendo malas, coração partido. Mas não podia avisar. Aquele Eduardo teria que aprender sozinho. Teria que viver 30 anos de mentiras antes de descobrir a verdade. E talvez pensando bem, não mudaria nada mesmo. Porque amei Helena. Amei profundamente. E os momentos que tivemos, por mais contaminados que estivessem agora pela verdade, foram reais para mim na época. Terminei de arrumar. Desci com a mala. Parei na cozinha. A casa estava silenciosa demais. Fantasmagórica. Como se soubesse que algo fundamental tinha mudado. Que a família que viveu ali por décadas estava desmoronando. Deixei minhas chaves sobre a mesa. Não precisava delas, senão voltaria tão cedo. Escrevi outro bilhete. Peguei mais coisas. Vou ficar fora por tempo indeterminado. Quando estiver pronto para conversar de novo, eu ligo. Não me procure. Respeite meu espaço. Preciso disso agora. Deixei o bilhete em local visível. Peguei a mala. Saí pela porta da frente. Tranquei atrás de mim. Aquele clique da fechadura soou como finalidade. Como um capítulo terminando. Coloquei a mala no porta-malas. Entrei no carro. Olhei mais uma vez para a casa.
Tantas memórias. Tantos anos. Tudo parecia irreal agora, como se tivesse vivido a vida de outra pessoa. E de certa forma tinha vivido. Tinha vivido uma ilusão. Uma mentira bonita, mas mentira mesmo assim. Dirigi de volta ao hotel. Fiz check-in por mais uma semana. O recepcionista me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Devia estar acostumado a hóspedes com histórias tristes. Subi para o quarto. Desempacotei lentamente. Organizei minhas coisas. Tentei criar alguma sensação de ordem em meio ao caos interno. Sentei na cama. Peguei o celular. Tinha mensagens de Helena perguntando se tinha chegado bem em casa, se estava tudo bem. Não respondi. Não estava pronto. Ao invés disso, abri minha lista de contatos. Parei em um nome. Marcelo. Meu amigo mais antigo. Colega de faculdade que se tornou praticamente irmão ao longo dos anos. Não falávamos havia alguns meses. Vida corrida, sabe como é. Mas ele sempre esteve lá nos momentos importantes. Liguei. Ele atendeu no terceiro toque. Eduardo, que surpresa boa, como você está? A voz alegre dele me atingiu. Marcelo, eu disse. Minha voz saiu embargada. Preciso conversar com alguém. Aconteceu algo. A alegria na voz dele sumiu imediatamente. O que foi? Está bem? Onde está? Estou em um hotel. Eu e Helena. Descobri coisas. Coisas ruins. Preciso de um amigo agora. Diz onde você está. Vou aí agora. Dei o endereço do hotel. Marcelo disse que chegaria em meia hora. Desliguei e esperei. Aquela meia hora pareceu eternidade. Fiquei sentado no escuro do quarto apenas pensando. Ou talvez não pensando em nada. Apenas existindo no vazio que minha vida tinha se tornado. Quando Marcelo bateu na porta, levantei para abrir. Ele me abraçou imediatamente. Forte, fraternal. Não disse nada. Apenas segurou enquanto eu finalmente desmoronava. As lágrimas que tinha segurado por 2 dias finalmente vieram. Chorei no ombro do meu amigo. Chorei pela traição, pela perda, pelos 30 anos desperdiçados. Marcelo me levou até a cama. Sentamos. Ele esperou pacientemente até que eu me recompusesse. Então, entre soluços e pausas, contei tudo. O velório, Ricardo, as fotos escondidas, a confissão de Helena, 20 anos de traição, o amor que ela nunca conseguiu superar. Marcelo ouvia em silêncio. Seu rosto mostrava choque, raiva, tristeza. Quando terminei, ele balançou a cabeça. Meu Deus, Eduardo, não sei o que dizer. Não tenho palavras para isso. Ninguém tem, eu disse. Não existem palavras para algo assim. Ele colocou a mão no meu ombro. O que você vai fazer? Divórcio? Não sei. Deveria ser óbvio, certo? Ela te traiu por décadas. Mentiu. Amou o outro. Mas é complicado. 30 anos juntos. Não consigo apenas apagar tudo. Não precisa decidir agora, Marcelo disse. Dá tempo para si mesmo. Processa tudo. Depois decide com a cabeça fria. Ele estava certo. Mas minha cabeça não parecia capaz de esfriar. Estava fervendo com raiva, dor, confusão. Como processar 3 décadas de mentiras? Como aceitar que a pessoa que você mais confiava era a que mais te traía? Fica comigo hoje, eu pedi. Não quero ficar sozinho. Claro. Marcelo não hesitou. Vou dormir na poltrona. Conversamos a noite toda se precisar. Ligou para a esposa explicando que ficaria comigo. Ana, sempre compreensiva, disse que estava tudo bem. Mandou um beijo e disse que estava à disposição se eu quisesse conversar com ela também. Amigos. Pelo menos tinha isso. Pessoas que se importavam sem segundas intenções. Pessoas em quem podia confiar. Marcelo pediu comida, pizza, cerveja. Comemos pouco, bebemos menos ainda. Conversamos sobre tudo e nada. Ele contou histórias engraçadas tentando me distrair. Funcionou parcialmente. Rir doía, mas era necessário. Lembrava que a vida continuava mesmo quando parecia impossível. A noite avançou. Marcelo eventualmente dormiu na poltrona, roncando suavemente. Eu fiquei acordado olhando para o teto. Pensando. Sempre pensando. Sobre Helena. Sobre Ricardo. Sobre mim. Sobre o que fazer agora. Divórcio parecia inevitável. Como reconstruir confiança depois de algo assim?
Como dormir ao lado dela sabendo que durante 20 anos ela se deitava comigo, mas sonhava com ele? Como acreditar em qualquer palavra que dissesse? Impossível. Tinha que ser impossível. Mas uma parte de mim, pequena mas persistente, lembrava dos momentos bons, das risadas compartilhadas, das conversas profundas, do companheirismo que construímos ao longo dos anos. Tudo isso era falso. Tudo era mentira. Ou era possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, de formas diferentes, e ainda assim ter algo real com ambas? Não sabia. Minha mente não conseguia resolver essa equação. Talvez nunca conseguisse. Talvez passaria o resto da vida questionando cada memória, duvidando de cada momento. Que forma de viver seria essa? Preso no passado, incapaz de confiar no presente, sem visão de futuro. O sol começou a nascer. Luz fraca entrando pela janela. Mais um dia. O terceiro dia desde que minha vida implodiu. Quantos mais viria? Quantos dias até conseguir respirar sem sentir dor no peito? Quantos dias até pensar em Helena sem sentir raiva? Quantos dias até decidir o que fazer? Não sabia. Mas sabia uma coisa. Não voltaria correndo. Não tomaria decisões precipitadas baseadas em emoções. Daria tempo para mim mesmo. Processaria, pensaria, e então, quando estivesse pronto, decidiria. Divórcio ou reconciliação. Perdão ou fim definitivo. Mas seria minha escolha. Minha decisão. Minha vida daqui para frente. Não mais vivendo na mentira de outra pessoa. Marcelo acordou com o sol. Espreguiçou-se. Me olhou. Como você está? Ainda aqui, eu respondi. Ainda de pé. É um começo. Ele sorriu. É um começo. E às vezes é tudo o que precisamos. Um dia de cada vez. Sim, um dia de cada vez.